A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Nós já entramos nesta fase natalícia, onde infelizmente o consumismo dá lugar ao real valor desta época, que é homenagearmos o nascimento daquele que dividiu a história em duas, antes dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Este é o verdadeiro significado do Natal, nascimento, e não esta questão que se passa hoje, já há tempos para cá, e ainda continua, que é deste consumismo exagerado, onde o stress nos acompanha, onde falta sempre uma prenda por comprar à última da hora, muitas vezes compra-se uma coisa qualquer só para dizer que se ofereceu, enfim, que repensemos cada vez mais ou tomemos consciência de tudo isto, porque nós podemos fazer a diferença. Podemos começar pela tradição de não nos preocuparmos tanto com os presentes materiais, mas sim com os presentes espirituais. Estarmos mais presentes na vida de quem precisa. Mas isto é tudo uma questão de consciência que vamos alterando à medida que vamos crescendo, que nos vamos esclarecendo. Menos consumismo, mais amizade, mais convívio. É isso que o mundo precisa, porque nós estamos a ver o oposto. Estamos a ficar cada vez mais cheios de nada. Chegamos a janeiro e é só papel de embrulho a encher os caixotes do lixo, e as crianças já nem sequer olham para o conteúdo dessas mesmas caixas. Vêm um dia ou dois e fartam-se. Caros amigos, apesar de ainda faltarem comprovações científicas, existem fortes evidências de que o processo obsessivo, que é caracterizado por manipulações e interposições de fluidos tóxicos, exerce papel importante na fisiopatogenia das doenças no corpo físico e espiritual, e às vezes evoluindo com quadros gravíssimos. O que é que isto tem a ver com este consumismo? Bom, nós não temos a pretensão de criar confrontos entre a ciência médica e a doutrina espírita, mas sim apresentar oportunidades de reflexões objetivas que visam o aprofundamento de questões específicas. E é chegada a hora em que a ciência deve ser respeitada pela doutrina espírita e a ciência também, ela própria, compreender a importância dos fundamentos da doutrina na elucidação dos factos, porquanto, até então, todos têm falhado, apesar de toda a capacitação de recursos técnicos e humanos. Sabemos que, de há uns séculos para cá, que a ciência se separou do aspecto da religiosidade, da espiritualidade, e é a altura de se começarem a reunir, pois uma sem a outra ficam coxas. Nós vivemos, voltando ao consumismo, nós vivemos num momento de grandes aflições, onde a busca pelos valores materiais, visando suprir as necessidades do ser de uma forma equivocada, tem trazido muitos desequilíbrios com intensas perturbações de ordem física e mental. Neste propósito, o professor Yves Le Croubie, psiquiatra francês, numa entrevista, relatou que de 3 a 6% da população do planeta sofre de estados depressivos e que há uma tendência de 1% de casos novos a cada ano, conforme os dados da Organização Mundial de Saúde.
Do ponto de vista, caros amigos, da doutrina espírita, sabemos que o ser espiritual, enquanto aqui no corpo carnal, é constituído de espírito, que somos nós, e o espírito é a sede da consciência do ser, é o princípio inteligente do universo, é o campo das causas, e cada espírito é uma unidade indivisível. Nós temos, por sua vez, também o perispírito, ou corpo espiritual, no dizer de Paulo de Tarso, ou São Paulo, o perispírito, que vem a ser o envoltório semimaterial fluídico do espírito. É uma substância vaporosa aos nossos olhos carnais que é retirada do fluido universal de cada globo. É o intermediário entre o corpo físico e o espírito e é o campo dos efeitos. E finalmente temos aquele que nós vemos, que é o nosso corpo carnal, o nosso corpo físico, que vem a ser um conglomerado de fluidos ponderáveis. É a energia condensada, constituída por células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Caros ouvintes do Rádio Globo de Angra, o ser espiritual, centelha divina, consciência cósmica, caminha no universo em busca do aprendizado e isto se faz de modo mais específico através das reencarnações, usando para isto o seu corpo espiritual ou perispírito, que é o agente modelador do corpo físico. Estabelecido o processo reencarnatório, o ser tem a oportunidade de se exercitar em função do seu livre-arbítrio, assumindo condutas e comportamentos através de pensamentos, palavras e atos que se traduzem em aquisições de energia. Assim sendo, a semeadura ou a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós estaremos todos sujeitos a medidas educativas das leis divinas que estão sempre disponíveis. Não podemos esquecer a palavra do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, quando afirma que o espiritismo é capaz de incorporar à sua doutrina tudo aquilo que depois de passar pelo crivo da razão e resistir à pesquisa científica seja útil e benéfico ao homem. Este senhor de nome Hipócrates, que viveu cerca no ano 460 a.C., relacionava doenças nervosas com as alterações dos humores. Na Idade Média já relacionavam doenças nervosas com processos chamados demoníacos. Em todas as épocas da história da civilização humana, nós tivemos os obsidiados, e em alguns casos envolvendo seres que se celebrizaram por seus atos. E vamos citar aqui alguns. Temos, por exemplo, Nabucodonosor II, rei dos caldeus, que pastava no jardim do palácio como se fosse um animal. Tivemos também Tibério, envolvido por muitos espíritos cobradores, que cometeu muitos equívocos com muita maldade. E sabemos que os chamados endemoniados, muitos deles foram tratados à época de Jesus. Calígula e Gengis Khan marcaram presença em função dos seus desatinos. Domício Nero, em função de grandes desequilíbrios entre tantos equívocos, mandou assassinar a mãe e a sua esposa e depois encontrava-os quando estava a dormir em desdobramentos espirituais e tinha grandes pesadelos. Celine, depois de gravar no metal as imagens da sua própria vida, apunhalava os transeúntes à noite à socapa. Dostoiévski sofria de ataques epilépticos. Maupassant, num ataque de loucura, cortou a própria garganta e morreu, de certa forma, indiferente a tudo. Temos também Nietzsche, que perambulou pelos asilos de alienados. Temos Van Gogh, que cortou as orelhas num momento de insanidade e as enviou de presente para a sua amada, findando posteriormente a vida com um tiro. Temos também Schumann, notável compositor, que se atirou ao Reno e que foi salvo pelos amigos e internado num hospício, onde acabou os seus dias. Temos também o poeta Edgar Allan Poe, que sucumbiu arrasado pelo álcool e tendo visões chamadas infernais. Bom,
A medicina, em todas as épocas, tentou ajudar estes indivíduos, inclusive na fase inicial dos seus estudos. Especificamente no campo da psiquiatria, alguns estudiosos já relacionavam algumas doenças de origens nervosas e mentais, sendo induzidas pela influência dos espíritos. Todavia, os preconceitos da época impediram que as pesquisas avançassem. Lembremos ainda do grande missionário João Evangelista, que nos aponta no Apocalipse, capítulo 21, o seguinte: quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos chamados feiticeiros da altura e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte terá o lago que arde com fogo e enxofre. Portanto, uma linguagem alegórica. Portanto, com certeza, todos estarão sujeitos a grandes sofrimentos em função de merecimentos, o que impede, portanto, o que independe da categoria social e intelectual do indivíduo, apresentando-se como obsidiados, psicóticos, psicopatas, etc. No conceito de Allan Kardec, a obsessão trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Somos nós que escolhemos as companhias e esta mania de consumir de forma exagerada, de adiar problemas, os nossos vícios, tudo isso entra em sintonia com estes irmãos que se comprazem, que simpatizam com a forma como nós emitimos estas nossas vontades. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem. Na avaliação deste senhor Manuel Filomeno de Miranda, diz que a obsessão, sob qualquer modalidade que se apresente, é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Segundo esta senhora Sueli Caldas Schubert, ela diz que é a obsessão cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro, o devedor, trazendo impresso no seu corpo mental ou perispírito as matizes de culpa, o remorso ou do ódio que não se extinguiu. Portanto, caros amigos e ouvintes, considerando a complexidade deste assunto, entendamos a obsessão como sendo a influência energética nociva, causada por um ou mais espíritos que, de forma consciente ou não, manipulam ou inoculam fluidos tóxicos de maneira contínua e persistente. E agora, quais são as causas das nossas obsessões? E todos nós temos as nossas obsessõezinhas que se podem transformar em mais graves. Sob o ponto de vista global, nós podemos afirmar que as causas da obsessão se alicerçam nas nossas imperfeições, que são os nossos vícios, as paixões exacerbadas, as perversões sexuais, os crimes, a ganância, os apegos excessivos às pessoas e aos objetos, que nos colocam, todos eles, em estado de sintonia vibratória com estes irmãos nossos do plano espiritual, em função da afinidade moral. Estando então o ser, o espírito, todos nós, sujeitos a reajustes e resgates específicos. Na visão do espírito Emmanuel, as possíveis causas da obsessão são, por exemplo, estarmos com a nossa mente e as nossas mãos desocupadas, no ócio, no nada a fazer. Estão também na palavra irreverente, na boca que maldiz, na conversa inútil e fútil prolongadas, na atitude hipócrita, no gesto impaciente, na falta de paciência, na inclinação pessimista, na conduta agressiva, no apego, como já referimos, demasiado
as coisas e as pessoas, no comodismo exagerado, na ausência de ações solidárias, no tomar os outros por ingratos ou maus, no considerar o trabalho que nós temos excessivo, no desejo que nós temos muitas vezes, e isso vê-se muito nas redes sociais, no desejo de apreço e de reconhecimento, há sempre a busca de likes e por aí fora, no impulso de exigir dos outros mais do que de nós mesmos, e somos muito bons nisso a exigir dos outros e a julgar os outros, e também fugir para substâncias como o álcool ou outras drogas. Na análise do livro dos médiuns, são apontadas as seguintes causas de obsessão. Primeiro, vingança de espíritos contra pessoas que lhes fizeram sofrer nessa ou em vidas anteriores. Nós sabemos que a sementeira, que foi sempre nossa, foi livre, mas a colheita, noutra vida honesta ou nas posteriores, será obrigatória. Também no desejo simples de fazer os outros sofrerem por ódio, inveja, por covardia, para usufruir dos mesmos condicionamentos que tinham quando na vida física induzem os seus afins a cometê-los. Apegos às pessoas pelas quais nutriam grandes paixões quando em vida, e também por interesses em destruir, desunir, dominar, provocar o mal, manter distúrbios partindo de espíritos inteligentes das hostes inferiores. Nós temos, caros amigos ouvintes, de termos cuidado com o que andamos a emitir. A nossa mente é qual fábrica que produz cerca de 60 mil pensamentos por dia, que são 60 mil produtos. E Jesus dizia: vigiai e orai. E nós somos donos dessa fábrica. O espírito é dono da fábrica, que é a nossa casa mental, que emite os tais 60 mil pensamentos por dia. Ora, se nós não vigiamos ou não controlamos a nossa fábrica, porque estamos mais ausentes dela do que nela, estamos mais distraídos do que conscientes, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, se só temos consciência de cerca de 7% da nossa produtividade mental, só temos consciência, os outros 93%, que é a grande maioria, não é? São produções de pensamentos que nós já nem sequer damos por eles, porque já estão de tal forma automatizados que já não ligamos. E a maior parte desses pensamentos são crenças limitantes, limitadoras, que nós não prestamos atenção. Por isso, muitas vezes, estamos sem vontade para isto ou para aquilo, ou dizemos que não temos capacidade de fazer isto ou aquilo, que nós não temos tempo. Isso muitas vezes tem a ver com os tais 90 e tal % de pensamentos da nossa fábrica mental, produz de forma automatizada, porque nós não vigiamos, nós não estamos presentes lá para o que é que eu tenho dado a pensar estes últimos tempos? Porquê é que eu estou assim chateado? Porquê é que eu ando triste? Não fujamos aos nossos estados emocionais, vamos sim estudá-los, vamos tentar compreender porque é que nós nos sentimos assim ou de outra forma. Nós temos a tendência para fugir à dor. A dor neste patamar evolutivo é obrigatória porque é necessária para o nosso crescimento. É a dor que nos impele para cima e para o alto. Se não houvesse esse contraste da dor, nunca daríamos valor à saúde. Quantas pessoas que estão doentes que dizem: é agora que eu dou valor à saúde que eu tinha e não a salvaguardei por causa dos meus abusos. Mas há muitos abusos mentais que provocam as doenças, que acabam por lesar o físico, porque o espírito é o campo de causas e o corpo físico é o campo de efeitos. E a nossa medicina só trata dos efeitos, dos sintomas, mas das causas somos nós que temos que tratar. Quer com a ajuda de psicofármacos que nos ajudam a ter alguma lucidez e outros tratamentos que podemos aqui ver. Aqui no ponto de vista em relação ao tratamento, a nossa proposta de tratar o paciente, aquele que está obsediado sob o ponto de vista espiritual, aqui temos que considerar a obsessão como sendo um processo dinâmico
tendo em mente a importância de se instituir um tratamento mais abrangente, onde deve participar, portanto, a Casa Espírita, as associações espíritas, onde deve participar, e é muito importante, as ciências médicas e psicológicas, visando assim estabelecer a harmonia do ser o mais breve possível, evitando-se assim a cristalização dos fluidos tóxicos no seu campo eletromagnético, o que fatalmente produzirá lesões nos órgãos do corpo físico. Nós temos aqui, portanto, o caso do tratamento médico, que é extremamente importante, através da psicoterapia, através da psicanálise profunda, através das terapias ocupacionais, através da musicoterapia, da reeducação e outras medidas que são extremamente importantes para fazer face a esta problemática. Temos também, no aspecto espiritual, a explicação nas casas espíritas que somos imortais, que tivemos um passado, temos um presente, teremos um futuro, pois somos imortais, e que estamos todos regidos pela lei de causa e efeito, e que hoje somos a nossa melhor versão de sempre. Estamos a melhorar, mas se hoje somos a melhor versão de sempre, e ainda somos imperfeitos, logo no passado, em vidas passadas, fomos piores. E cometemos erros mais graves do que cometemos agora. E esses erros fizemos assim inimigos, como também já temos muitos amigos de outras eras, mas temos inimigos que estão no plano invisível e nós estamos no plano visível. E eles nos captam pela nossa sintonia mental, pelos pensamentos que nós emitimos, pelas nossas emoções, pelo padrão de comportamento que nós temos. Se sentimos um vazio, eles nos induzem ao consumismo, à droga, à adição, nos induzem porque eles veem em nós brechas para tal. E é assim que começam os processos obsessivos, que começam sempre por uma auto-obsessão. Quando eu tenho sentimentos de culpa. Quando eu tenho sentimentos de culpa, eu começo-me a obsediar a mim mesmo. E depois os espíritos que se comprazem na mesma sintonia, que simpatizam, que sintonizam, começam a potenciar essa auto-obsessão, que passa para a obsessão, que passa para processos mais graves, que são a fascinação, que ataca muito o orgulhoso, que julga que está bem, que os outros que estão todos mal, e ele não precisa de mudar, que é a fascinação, e estamos a dizer isso de uma forma muito superficial, não vamos aqui esgotar o tema, nem pouco mais ou menos, precisaríamos de dias para falar disto, e temos num grau mais avançado a subjugação, onde a pessoa é uma espécie de marionete, onde lhe é retirado o livre-arbítrio, mas a pessoa tem consciência das asneiras que faz, mas já não consegue ter forças para exercer a sua livre vontade, porque já está de tal forma manipulado pelos obsessores. Num processo, caros amigos, que começou muito lá atrás na auto-obsessão. Portanto, vamos tratar as nossas culpas. Substituir culpa por responsabilidade. O erro que está feito está, vamos corrigi-lo e vamos ser mais responsáveis. E sendo assim, nos desviamos das auto-obsessões. E vamos também caminhar em frente, estando mais presentes, mais conscientes, menos materialistas, para aqueles que não acreditam na imortalidade, o conselho para esta época natalícia: deem o benefício da dúvida, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, o nosso coração irá parar de bater, o nosso tronco encefálico irá falecer e nós nos encontraremos noutra faixa vibratória, noutro universo paralelo a este, no qual as pessoas do lado de lá não nos verão porque estaremos invisíveis de forma provisória, mas estaremos a continuar a nossa vida, pois somos imortais. Portanto, deem o benefício da dúvida e tratemos de cada vez mais de seguir os conselhos do Mestre, que dizia: vigiai e orai, vigia a tua casa mental para comunicares melhor. Ele também dizia: a felicidade não é deste mundo, a felicidade absoluta, a felicidade em sentido absoluto não é deste mundo, mas existe uma felicidade relativa. Ele disse também que no mundo tereis aflições, logo a dor faz parte. Não fujamos constantemente da dor, porque a dor é que nos vai ensinar a impulsionar para a frente e encontrarmos mais harmonia e mais equilíbrio. Caros amigos ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Por hoje ficamos aqui nestes processos obsessivos que também são potenciados por esta sede de consumo,
de coisas materiais, que tornemos este Natal cada vez mais espiritual, pensando cada vez mais em Jesus e não tanto no Senhor de roupa vermelha e de barbas brancas. Porque isto é uma invenção do materialismo, é um convite ao consumo desmedido. Jesus parece que foi esquecido. Vamos lembrar mais dele e na sua mensagem. Marcamos então encontro para o próximo sábado. Até lá, não se esqueçam de dar o grande passo em direção à vossa própria felicidade, pois somos todos responsáveis por aquilo que nos acontece e pelo nosso destino. Então, até ao próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.